Quando a gente faz uma projeção para 2026 e o futuro do Brasil e da direita no Brasil, é inevitável a gente falar de números. E é isso que a gente vai fazer. Então, assim, eu peço encarecidamente que, se você se preocupa, dá uma olhada nesse vídeo, fica até o final para você entender um pouco mais os números que eu vou estar falando. Eu lembro aqui de uma fala do general Paulo Chagas, que ele diz o seguinte: via de regra, os problemas da gestão pública são relacionados à incompetência, à negligência ou à má vontade mesmo. O que acontece é que esses gestores, esses políticos, eles se apoiam na burocracia e eles se escondem na burocracia para falar que não fizeram porque não deixaram ou não teve jeito. Mas não é bem assim. Hoje, o brasileiro está antenado e está acompanhando os números de forma mais certeira. Vamos começar analisando? 2 pontos cruciais aconteceram nos últimos 4 anos. Guerra da Ucrânia, que foi uma guerra que causou um impacto econômico gigantesco. E a pandemia. Esse, até hoje, os Estados Unidos tenta se recuperar e a maioria dos países do mundo ainda sentem o baque da pandemia. Ontem, o deputado Bruno Zambelli, ele falou: olha, Lula foi mais desastroso do que a pandemia e da guerra da Ucrânia. E aí ele citou 2 matérias. Essa matéria do Poder 360. O governo Lula tem déficit de 230,5 bilhões em 2023. Pior desde 2020. Resultado primário piorou 282 bilhões desde 2022 para 2023. O Ministério da Fazenda de Fernando Haddad não cumpriu a promessa de déficit de 1% do PIB. Ou seja, foi um desastre econômico ainda maior do que o período de pandemia. Porque se a gente pegar os números, a gente verá que tinha dinheiro em caixa. Tinha dinheiro em caixa. Esse dinheiro em caixa tem que ser computado. Então, gastou o que estava em caixa e mais 230 bi. Aí tem o discurso do precatório. A gente fala aí disso uma outra hora. Teve o período da pandemia em que o governo gastou mais de 600 bi na economia. Por causa da pandemia. Ou seja, foi um governo que deu lucro à época e ainda teve uma pandemia para piorar. Vamos lá, não para por aqui. E os custos e os preços das coisas? Olha só, o Mário Frias parece que até pegou bem, né, no momento, né? Nós tivemos a pandemia. Na época, artistas famosos como a Anitta, por exemplo, resolveram criticar o Bolsonaro pelo preço das coisas, até chamavam o Bolsonaro de bolsocaro, lembra disso? Liquidação total no Brasil inteiro. Todo dia é dia de preço alto com o bolsocaro. E então, hoje nós temos matérias como essa aqui. Gás de cozinha supera recorde de preço em 71 cidades brasileiras. Segundo o Observatório Social do Petróleo, o botijão de 13 quilos custa R$ 152, o preço mais alto do país, numa cidade do Amazonas. Ou seja, o preço do gás está caro. O gás está caro. Vamos lá. Vamos falar de guerra também. Brasil é o terceiro mais endividado do mundo, ao lado da Ucrânia. A Ucrânia está gastando bilhões e bilhões de reais para poder enfrentar a guerra e está se endividando como nunca. Acontece que um relatório do Fundo Monetário Internacional prevê que a dívida do setor público brasileiro, ou seja, a dívida feita por políticos, chegará a 96,2% do produto interno bruto em 2028. O país está atrás apenas da Argentina em crise financeira e do Egito. E olha que essa matéria aqui ainda está um pouco ultrapassada. O Brasil já ultrapassou a Argentina, tá? Já ultrapassou a Argentina. Essa matéria é de outubro de 2023. O Brasil já ultrapassou a Argentina. É o segundo mais endividado do mundo. Só para você ter noção. Tem como esses números serem satisfatórios? Não tem. Não tem. Vamos lá. Vamos pegar outras matérias. Matéria da CNN. Então, vocês estão vendo que eu estou citando todas as fontes, tá? Então, assim, se você discorda de mim, esse cara está falando fake news. Eu não acredito.
O governo do amor tá maravilhoso. Você vai pegar cada uma das fontes, tá? R7, CNN, e vai digitar e vai pesquisar. Ó. O Brasil atingiu o recorde de 5,749 milhões de empresas ativas em 2021. No ano passado, o número de companhias e outras organizações ativas cresceu 5,8% em relação a 2020. Ou seja, o que acontece é que durante a pandemia, depois da pandemia, 2021 ainda estava no auge da pandemia, o Brasil bateu recorde de empresas abertas e incentivos a empresas, incentivos ao produtor, redução de impostos, e isso fez toda a diferença. E agora no amor? No amor está assim. Número de empresas fechadas no Brasil aumentou 25% em 2023, revela dados do próprio governo federal. Isso é porque não deu para segurar mais, né? O país teve 4 empreendimentos fechados por minuto no ano. Os setores mais afetados foram micro e pequeno porte. Ou seja, aquele cara pequeno, aquele simples, pequeno, que começava a trabalhar, ele montou seu mercadinho e contratava 2, 3, 4 funcionários, esse cara fechou. Por minuto, 4 empresas fecham. É o resultado, é o reflexo do Brasil hoje. Você acha que esses números trazem reeleição da esquerda? E quando a própria esquerda critica a esquerda de tão escancarado que está? O próprio Flávio Bolsonaro fez a publicação e escreveu o seguinte: o que o Lula não consegue gatunar, ele tratora, compra e manipula tudo de acordo com os próprios interesses. Está saindo cara para todos os brasileiros este desgoverno. E aqui ele põe uma citação até da Globo, a Matusa que, sabe, assim, não tem nem como comentar, Natuza, né? Nery, que não tem nem como comentar o quanto que ela passa pano para o governo Lula, até ela criticou, olha só. Olha, vocês trouxeram uma encrenca que na minha avaliação, é o nó do Brasil. O nó político do Brasil está nessa evolução de gasto com emendas parlamentares. É muita coisa na flor, é muita coisa. Esse orçamento aqui, que pula de um ano para o outro, pula 11,3 bilhões de reais, isso não é orçamento, isso é achaque. O que está acontecendo nesse momento é achaque. Não existe em lugar nenhum do planeta, um orçamento que saia de 13,5 bilhões em emenda parlamentar e passe para 47 bilhões de reais. Então eu queria te ouvir, porque eu acho que deu de normalizar, né? Acho que ninguém pode mais normalizar o que está acontecendo. É mais do que o orçamento secreto, que já era absurdo. Eles pegaram o orçamento secreto e ainda mataram ali mais 16 bilhões de reais. Olha. Pois é, agora você imagina, se até a Globo está criticando, é porque a coisa está muito, muito ruim mesmo. Mas não para por aí, não. Outro ponto também. Falaram tanto da pandemia, lembra disso? Ah, pandemia, Bolsonaro deixou acontecer, negacionista, lembra disso? Pois é, quem foi pego para Cristo agora foi a Anísia Trindade, a ministra da Saúde. E um sinal de alerta acendeu, inclusive para aqueles críticos do governo. Não estão conseguindo controlar nem a questão da dengue que está explodindo no Brasil. Aí a questão é, se tivessem pego a pandemia, tinham dado conta? Será que o governo do amor ia conseguir estancar a sangria da pandemia com, os gastos públicos da forma que estão? Olha só, o Silvio Navarro, que é jornalista, ele escreveu o seguinte: a crise, talvez epidemia já, da dengue neste verão é mais grave do que parece. Os números de casos explodiram em janeiro. Busquem cuidados, porque o Ministério da Saúde Lula não faz nada. E ela ainda pergunta aqui, será que vão culpar o Bolsonaro? E afinal, o que uma socióloga vai resolver de saúde, né? Afinal, disseram o que um cara de logística como o Pazuello ia resolver de saúde, entender de saúde. Então, e o que uma socióloga vai resolver no campo da saúde? A Paula Belmont, que é uma deputada que eu respeito demais, ela escreveu o seguinte aqui, ó. Citou uma matéria que diz: Nízia Trindade nega epidemia nacional de dengue no Brasil. Negacionista, porque tá rolando uma epidemia.
Apesar da situação de emergência em 4 unidades da federação, ministra diz que se trata de um contágio de nível local. 4 estados já declararam um nível de emergência com a dengue. Aí a Paula Belmont escreveu: a negação do governo federal em relação à epidemia de dengue no Brasil diz muito sobre o país ter chegado a essa situação dramática. Não é hora de tapar o sol com a peneira, mas de reconhecer a real gravidade e agir com eficiência para evitar novos casos e cuidar bem dos doentes. Segundo o dicionário, epidemia é uma doença de caráter transitório que ataca simultaneamente grande número de indivíduos em uma determinada localidade. Pois é. Aí a pergunta que a Christian Nezar fez aqui, já podemos chamar de genocida. Pois é. Então mostra que acende o farol de que será que se tivéssemos uma pandemia hoje, o governo Lula teria uma gestão adequada para proteger o cidadão? Ou seria só narrativa? Pois é, fica a dúvida, né? Lembrando, segundo editorial do dia, que Deus te dê uma mesa farta e repleta de bênçãos. Grande abraço, vejo vocês no próximo editorial.